Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória de Portugal, vitória por 2-1 contra a República Tcheca, um jogo dificílimo, cara. Eu imaginava que Portugal ia ter uma certa tranquilidade por ser muito mais seleção, né? Tem melhores jogadores, enfim, mas a República Tcheca jogou bem fechadinha, deu bastante trabalho para Portugal, não à toa o gol da vitória foi sair já nos acréscimos com o Francisco Conceição. Enfim, vou fazer a análise aqui dessa partida, só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, já tá aqui 2-1 Portugal. Queria destacar já primeiro que fiz a análise do outro jogo do grupo, que foi um pouquinho mais cedo em relação a esse jogo. Turquia 3-1 contra a Geórgia, que pra mim inclusive foi o melhor jogo da Eurocopa até agora. O vídeo já tá postado no canal para quem quiser assistir. Então vamos lá, primeiro falar como é que foram os gols da partida. O primeiro gol da partida sai com o Provod, vê um passe para trás para ele, passe do Coufal, né, lateral do West Ham. O Provod chega finalizando, a bola bate na trave, indefensável, faz ali 1-0 para a República Tcheca. Primeiro e talvez único chute a gol da República Tcheca no jogo. Vou trazer as estatísticas daqui a pouco, mas jogou fechadinho o jogo inteiro. Cara, eu fiquei em choque quando esse gol saiu. Porque uma coisa é, por exemplo, o jogo da Bélgica contra a Eslováquia, que eu até trouxe análise aqui. Que a Bélgica foi abaixo e a Eslováquia teve várias oportunidades. Aqui não, a República Tcheca teve uma chegada, nessa única chegada fez o gol. Só que aí na parte defensiva, que vinha indo muito bem quando estava 0-0, na reta final os caras começaram a fazer uma merda atrás da outra, cara. Primeiro saiu o gol contra do Renac, o Nuno Mendes cabeceia, o goleiro que estava fazendo uma baita partida, o Stanek, era para ter encaixado o espalmo na perna do zagueiro. Ali na minha visão é muito mais culpa do goleiro do que do zagueiro. E o outro gol do Francisco Conceição é o cruzamento rasteiro que acho que foi o Rolls. Ao invés de cortar, ele tropeça na bola, a bola sobra livre para o Francisco Conceição fazer o gol da vitória de Portugal. Então a República Tcheca que jogou fechadinha o jogo inteiro, estava muito bem fazendo isso. Na reta final tem um gol contra e uma falha grotesca do zagueiro. Então era um jogo que dava para a República Tcheca ter segurado pelo menos um empatezinho, talvez até uma vitória, porque Portugal não fez uma boa partida. Mas é no detalhe, cara, é no detalhe, Portugal venceu. Destaques aqui de Portugal, queria destacar que eu achei interessante essa escalação, não sei se eu concordo, mas é interessante. Porque o Roberto Martínez, né, técnico que era da Bélgica, optou por deixar o Nuno Mendes preso na linha de 3 zagueiros e o Dalot mais ofensivo, junto com o Cancelo pela outra ala, né? Muitas vezes o Cancelo até vinha pro meio e tal, mas é bem estranho, né? Porque o Nuno Mendes é um lateral quase um ponta e o Dalot é um lateral que é mais defensivo, e ele optou por deixar o Dalot nessa linha ofensiva e o Nuno Mendes mais preso. E assim, no mínimo questionável, cara, porque justamente as características dos jogadores. O Nuno Mendes é bem ofensivo, o Dalot também ataca bastante, mas em relação ao Nuno Mendes nem se compara. E ele optou por deixar o Nuno Mendes nessa linha mais de trás. Eu não faria isso, eu acho que seria melhor talvez o Nuno Mendes aqui no lugar do Cancelo, o Dalot pela direita, o Rubem Dias pela esquerda e o Cancelo aberto pela direita ali. Porque o Nuno Mendes é um cara que tem um potencial ofensivo bem alto. Enfim, é rápido, habilidoso, tanto é que todas as vezes que ele subia ele mostrava isso. Enfim, eu achei que o Pepe ficou abaixo, foi um jogo que não era para usar o Pepe, era desnecessário ter um terceiro zagueiro ali. Colocava talvez o Vitinha preso ali no meio dos zagueiros e um outro meio campista mais ofensivo. Puxava o Bernardo para cá, deixava o João Félix mais na frente. Tinha muitas opções, eu achei ele muito defensivo em relação às opções que tinha. O Roberto Martínez, né, técnico de Portugal. Vale destacar o Dalot abaixo, o Cancelo bem na armação, Bruno Fernandes aparecendo para o jogo também. O Vitinha fez uma baita partida, um cara que desses jogadores da seleção de Portugal talvez seja um dos que tenha menos nome, mas o fato é que fez uma grande temporada pelo PSG e hoje é um dos principais jogadores de Portugal nessa armação. Tá? Um cara que faz a bola girar de um lado para o outro, chega bem para finalizar, fez uma baita partida o Vitinha. O Bernardo Silva, eu achei que nem eu falei, poderia ter puxado ele pro meio ali no lugar do Vitinha, prendido o Vitinha mais atrás no lugar do Pepe, tirado o Pepe, e ter um cara de drible mais ofensivo ali. Ele optou por não fazer isso, ficou um time muito conservador e até por isso teve toda essa dificuldade para produzir jogadas. O Cristiano
Ele finaliza uma bola na trave que terminaria no gol. Era do Diogo Jota, que tinha entrado, né? Mas foi anulado o gol que seria da vitória de Portugal. E acabou sendo esse gol só mais depois. Depois, né? Com o Francisco Conceição. Mas enfim, o Cristiano abaixo em relação à expectativa. E o Rafael Leão também bem abaixo. Entraram o Semedo nos minutos finais na direita ali. O Gonzalo Inácio entrou na zaga ali também. Entrou bem, por sinal. Muito bem na armação. O Diogo Jota entrou, fez um gol, mas foi anulado. O Pedro Neto entrou, é ele que dá assistência pelo lado esquerdo para o gol. E o Francisco Conceição entrou e fez o gol. Então, das mexidas, dessas 5, 4 entraram muito bem. O Semedo não tocou muito na bola, mas o Gonzalo Inácio entrou bem na zaga. O Diogo Jota chegou a fazer um gol anulado, foi bem. O Pedro Neto é quem dá assistência para o gol do Francisco Conceição. E o Francisco Conceição é quem faz o gol. Então, das 5 mexidas, 4 entraram muito bem. E o Semedo não foi mal, só não teve muita participação. Mas enfim, mexeu muito bem. Mas é porque as opções realmente são muito boas, cara. Ainda no banco, o Rui Patrício, que é um baita goleiro. O João Palhinha, que é um baita volante. O Gonçalo Ramos é um excelente centroavante. João Félix, que eu gosto muito também nessa armação, chegando mais na frente. Até o Danilo Pereira podia ser usado no meio da zaga ali. Matheus Nunes, do Manchester City. O Rubem Neves, que é um baita volante. O Antônio Silva, que é um zagueiro bem promissor também. Então o elenco de Portugal é muito bom, cara. É muito bom. Já da República Tcheca, o que eu acho um crime é deixar o Barak no banco, cara. O Barak é o jogador com mais qualidade desse time da República Tcheca. O Schick é o principal jogador da seleção, porque é o cara que onde se deposita a expectativa de gol é no Schick, que é o único jogador, basicamente. Único não. O Sulsek, do West Ham, o Kufal, do West Ham, e o Schick. São os únicos jogadores que eu conheço dessa seleção titular, porque ó, Stanek nunca ouvi falar, Holdes nunca ouvi falar, Kregis nunca ouvi falar, Hanik nunca ouvi falar, o Susek do West Ham, Duldeira nunca ouvi falar, Provod nunca tinha ouvido falar, Sulk nunca tinha ouvido falar, Kutita nunca tinha ouvido falar, o Chique da Roma, do Bayer Leverkusen, enfim, o Kufal, que é um bom lateral também do West Ham, e o Barak, ex-Udinese, está na Fiorentina. São os caras que eu conheço dessa seleção. E o Barak só foi entrar no final do jogo e entrou muito bem, cara. Um cara que é alto, um cara que domina bem a bola. Disparado nessa armação, o melhor jogador da República Tcheca. Mostra o tanto que foi retranqueiro o Hasek. Optou por tirar o único meio armador para atacar um monte de volante. Tudo bem que fez um 1-0, mas eu vou trazer as estatísticas. Olha isso, cara. 5 chutes, e foi porque foi na reta final no desespero alguns. Mas até uns 70 do segundo tempo tinha 2 chutes no máximo, cara. A República Tcheca não deu o mínimo perigo. A questão é que achou um gol, literalmente achou um gol. E aí depois tentou se defender e a zaga vacilou. Tanto o goleiro, o Hanak, o Hollis, esses 3 principalmente, que falharam para Portugal ter conseguido essa virada. Mas enfim, o Barak entrou muito bem. O Chique ficou devendo, pelo que eu espero dele na seleção. O Kufal e o Susek também, pela importância, não apareceram tanto. Enfim. Aí as estatísticas, ó, 19 chutes de Portugal, sendo 8 a gol. Como que é o nome do goleiro? O Stanek estava fazendo uma boa partida, mas o primeiro gol de Portugal é uma falha dele, que era para ter encaixado. Ele espalma no zagueiro e saiu o gol contra. Mas foi bem, fez aqui, ó, 6 defesas. E a República Tcheca, 5 chutes, sendo uma gol. A única que foi a gol entrou. Então, bem, não produziu nada, cara. Um gol achado, que nem eu falei. Posse de bola, 74% a 26%. Escanteios, 13-0. Não teve um único escanteio para a República Tcheca. Para quem gosta de retranca e jogo feio, pô, o Simeone deve ter ido à loucura com esse jogo da República Tcheca. Gostou demais. Mas, enfim, é um jogo que é muito feio, cara. Se der resultado, é o que interessa. Lógico, o que mais é importante no futebol é o resultado final. E tava conseguindo fazer 1-0. E aí, por falhas individuais dos zagueiros e do goleiro, tomou essa virada. Mas a República Tcheca foi bem. Portugal teve pouquíssimos espaços. Na postura que tentou implementar, deu certo. Nos detalhes individuais que pecou para Portugal ter feito essa vitória. Enfim, mas no geral, a República Tcheca deixou um jogo feio. Mas deu muita emoção com esse gol do Provod. A verdade é essa. Mas se apresentar esse futebol no restante dos jogos, não passa nem de fase, cara. Se bobear, perde até pra Geórgia. Porque a Geórgia fez uma estreia muito melhor do que a República Tcheca. E quando eu falo melhor, é que a gente vê um futebol promissor.
Esse da República Tcheca é um resultado de tipo assim, se defender, ficar na retranca e especular para tentar achar um gol em contra-ataque, um chute de longe, mas é um jogo que nunca que eu vou torcer para uma equipe desse jeito, como foi a República Tcheca. É um jogo muito feio, cara. Se der resultado, que nem eu falei, é o que interessa. Ainda bem que não deu. Eu sempre vou torcer contra esse tipo de equipe porque estraga o futebol, um jogo tão horroroso quanto esse da seleção de República Tcheca. Mas enfim. Então, justamente por esse estilo de jogo, fico feliz pelo resultado de Portugal. Mas eu sempre torço também por uma zebrinha, mas por uma zebrinha corajosa, não uma zebrinha retranqueira, que nem a República Tcheca. Enfim, com esse resultado, Portugal, que ia se complicando na partida, conseguiu os 3 pontos, encaminha a classificação. A Turquia venceu da Geórgia, também conseguiu fazer o seu dever. E a questão da República Tcheca para passar de fase agora é vencer da Geórgia e arrancar um empatezinho com a Turquia. Deve conseguir pelo menos uma terceira vaga ali entre os 4 melhores terceiros colocados. Que de 6 grupos, 4 passam, que nem eu já falei. As equipes que fizerem 4 pontinhos, ficando na terceira colocação, eu acho que já passam, tá? Vencendo uma, empatando outra, pode até perder uma também. Eu acho que passa de fase. Então a República Tcheca fazendo o dever, que é vencer da Geórgia, e arrancar um empatezinho com a Turquia, dá pra sonhar. Mas enfim, se apresentar esse futebol, perde pra Turquia e no máximo empata com a Geórgia. Porque, enfim, dava agonia de ver esse futebol da República Tcheca de tão retranqueiro. Mas enfim, acho que é isso. Destaques da partida, do lado de Portugal. O Vitinha, muito bem. O Nuno Mendes, gostei da partida. O Gonzalo Inácio, muito bem. Diogo Jota, muito bem. Pedro Neto, muito bem. Francisco Conceição, muito bem. As mexidas, no geral, muito bem. E aí é muito mérito pro Roberto Martins. Do lado da República Tcheca, o Stanek vinha fazendo uma grande partida até falhar no primeiro gol. Provode pelo gol também foi bem. E no geral a retranca que segurou por muito tempo Portugal, mas na reta final vacilaram e tomaram o gol da virada. Tá ok? É isso então. Craque da partida pra mim. Cara, deixa eu pensar, porque o Francisco Conceição entrou no jogo nem 10 minutos direito. Se bobear 5. Jogou pouquíssimo, mas foi o cara que fez o gol da vitória. É complicado, cara. Pelo resultado é o Francisco Conceição, cara. Se não fosse ele, Portugal não tinha vencido. Mas pelos 90 minutos, o Vitinha, tá? Então, pra mim, o craque da partida é o Vitinha e o jogador mais importante da partida é o Francisco Conceição. Foi justamente o gol da vitória. Mas vai pelo Vitinha porque fez uma grande partida no geral. E é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Valeu e falou.